positivo, o estado positivo, o homem encontra explicações racionais para os fenômenos naturais e sociais. Ok? Então, o que é a chuva? A chuva é resultado, né, da umidade que está na atmosfera que se condensa e se precipita. Então existe uma resposta agora racional, não é porque Deus quis, não é por causa de nada disso. Existe uma resposta racional, porque o homem agora tem condições de compreender esses eventos naturais e sociais. Muito mais naturais. A gente vai ver por quê. Agora, uma observação é o seguinte: o estado metafísico não é tão ruim para o Auguste Comte. Por quê? Porque apesar dele não conseguir explicar nada, ele tenta pelo menos superar ele tenta superar as explicações do miticismo, míticas, os mitos, né? Então ele tenta superar pelo menos aquelas narrativas que são totalmente ilusórias na visão do Auguste Comte. Hoje nós sabemos que os mitos são importantes e nós ainda convivemos com os mitos. Por exemplo, a ideia de bem e mal, nós vivemos isso. As histórias que nós lemos, os livros, os filmes, todos eles têm os seus mitos. Você vê, por exemplo, a história do Batman. O que é o Batman? O Batman é um herói tentando lutar contra o mal. E hoje, quando você se olha na sociedade, você vê vários Batmans, né? Vários cidadãos, pessoas comuns que estão tentando sobreviver numa sociedade muito difícil e ainda lutar contra corruptos, né, que estão aí na política e tudo mais. Então todos nós tendemos a ter um pouco de heroísmo para superar esse estágio que nós vivemos de sociedade em que há uma clara percepção da existência do bem, o trabalhador honesto, e o mal, aquele que é corruptor, né, e o corrupto. Bem, visto isso, a gente tem que entender o seguinte: qual que é, se o estado positivo é um estado científico e racional, valoriza-se então a ciência aqui, é o estado que se movimenta, que se cria, que se constrói com base na ciência. Então qual que é o objetivo da ciência? Auguste Comte também vai nos explicar o objetivo da ciência. E o objetivo da ciência é justamente explicar fatos e fenômenos. É justamente explicar, ter fundamentos para as leis que regem tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos sociais. Tá? Então, o objetivo da ciência é estabelecer leis, explicações. Tá? A partir das leis e das explicações, o Auguste Comte vai então nos colocar diante dessa forma: as leis permitem a previsão, levam à previsão. Levam a prever e a prover. Quando eu sei as causas de alguma coisa, quando eu consigo explicar o fenômeno, então eu consigo prever e encontrar soluções para problemas existentes, prover. Então vejam, as leis da física, da química, da matemática, são todas leis que explicam a natureza, que explicam a realidade. Tá? Então, nós dizemos o seguinte, que a física, a química, a matemática são
disciplinas epistemológicas. Por quê? Porque elas são dotadas de fundamentos científicos. Quando você estuda uma teoria da matemática, você não está estudando algo que se acha, né? Eu acho que isso... Não. É algo que, de certa forma, se comprova cientificamente. Então, a lei ela é importante para se prever uma situação e para se prover. O que é prover? É tomar a ação, praticar a ação positiva, praticar a ação positiva. Então, o que o Auguste Comte vai perceber? Que assim como a física, a química, a matemática tem as leis que explicam, que dão fundamentos para que elas possam prever situações, assim deveria também acontecer com a sociedade. Então, deveria existir, para o Auguste Comte, deveria existir uma lei da sociedade, o que ele chama de física social. Para explicar os seus fenômenos. Para explicar os seus fenômenos. Para explicar o que acontece na sociedade e por que acontece. Porque, vejam o contexto. O contexto é muito simples. Auguste Comte observa no século XVIII uma evolução do capitalismo e até mesmo da Revolução Industrial. Então ele percebe isso, a evolução do capitalismo e a Revolução Industrial. O que isso deveria trazer? Os ideais que lá na França foram defendidos, liberdade, igualdade e fraternidade. Então esses ideais deveriam ser realmente ideais marcantes na sociedade e levar a sociedade a um bem comum, à justiça e tudo mais. Só que isso aqui vai contrastar com uma sociedade de desigualdades. Uma sociedade que, na verdade, não se construiu igualitária, harmônica, uma sociedade que se construiu desigual. Vai haver muita pobreza na França, apesar dos ideais da Revolução Francesa, do desenvolvimento do capitalismo e até mesmo da Revolução Industrial. Então é como se ele perguntasse, mas o que tem de errado aí então? O que está acontecendo? Necessário, então, uma física social, né? Uma ciência que explica a sociedade. E aí surge a sociologia. Agora, para o Auguste Comte, a sociedade vai poder ser explicada a partir de dois pontos, da estática social e da dinâmica social. Tá? Só um trecho aqui do Comte: há leis que regem os fenômenos da física, química, etc. Deveria existir uma ciência da sociedade. Por que existir a ciência da sociedade? Por causa de tudo isso que nós vimos, para encontrar respostas e soluções para a sociedade. Então, existem duas leis fundamentais na sociedade. Duas leis fundamentais. A estática social e a dinâmica social. A estática social e a dinâmica social. O que é a estática social? É a capacidade da sociedade se organizar. Tá? Então diz respeito à organização social. Em outras palavras, a eliminação da confusão. Tá? Então diz respeito à organização social, a eliminação da confusão. Já a dinâmica social é a ação para o desenvolvimento social.
Tá? Como que se organiza a sociedade? Por exemplo, a partir de leis. Leis bem elaboradas, leis rígidas que possam construir uma realidade social harmônica. E a dinâmica social a partir da ação. Tá? A ação para o desenvolvimento social. Então aqui, na verdade, é a partir dessa ideia que surge o quê? Ordem, o lema ordem e progresso. A ordem serve para prever e o progresso para prever, para prover. Então a ordem para prever e o progresso para prover. O lema que foi lema da nossa bandeira brasileira, da bandeira republicana no Brasil. Né? Lema da bandeira republicana. Um outro positivista que foi muito influente foi Émile Durkheim, já no século XIX, mas esse a gente não vai ver nessa aula aqui, porque eu já trabalho ele na aula aí sobre sociologia da educação, para não ficar muito repetitivo, tá? E então, gente, aqui só para terminarmos, quem trouxe esse ideal, esses ideais positivistas para o Brasil foi o Benjamin Constant, como a gente sabe, a gente estuda. E no momento de transição da estrutura política no Brasil, o Brasil saía de Brasil imperial, monárquico para republicano, as ideias do federalismo, né, trazidas dos Estados Unidos, dos americanos, e a ideia de ordem e progresso trazida do positivismo, vai influenciar o movimento republicano no Brasil. Não vamos analisar aqui se isso foi bom ou ruim. A verdade é que o Brasil se tornou um país extremamente positivista. A gente sempre acha que tudo vai se resolver aqui a partir da edição de uma lei. E muitas vezes legislamos sobre coisas que já estão legisladas. Você vê, por exemplo, né, essa coisa de feminicídio, uma lei atual que a gente tem aí sancionado pelo presidente Dilma. Feminicídio torna esse crime, intensifica a punição para crimes contra a mulher, né? No caso, o homicídio de mulher, contra a mulher. O Código Penal já traz medidas para homicídio. Tá? Então, acaba a gente ficar chovendo no molhado, criando uma série de leis que a população não tem condições nem de conhecer essas leis. E ainda, pior, com uma punição que é prevista, mas não é aplicada muitas vezes. Então o que falta no Brasil é se desvincular um pouco do positivismo, dessa ideia de lei para tudo, e criar um sistema, uma capacidade cultural transformadora. Ou seja, por que eu não vou fazer tal ação? Não é porque existe uma lei necessariamente que me proíbe, mas porque eticamente, culturalmente, moralmente isso não convém. Então as pessoas precisam, a gente precisa transformar aqui a sociedade a partir de uma cultura favorável a essa transformação, e não simplesmente depender da imposição de leis que nem são cumpridas. Esse é o problema de um positivismo bem, vamos dizer assim, bem rígido, numa sociedade que não está culturalmente ainda preparada para conviver com os problemas que nós convivemos. Ou melhor, uma sociedade que ainda não está culturalmente preparada para eliminar esses problemas, e tudo tem que ser a partir de um texto de lei. O Brasil tem muitas leis. Eu falo isso porque eu sou formado em Direito e fiquei 5 anos estudando os mais variados tipos de leis e percebi que muitas delas não são eficientes. Tá? Bem, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa ideia positivista de organização, de ordem e progresso vai também acabar fundamentando algumas pedagogias específicas, como é o caso do tecnicismo. Quando você estiver estudando aí as tendências pedagógicas, você vai ver que nós vamos falar muito do tecnicismo, que é uma corrente, uma pedagogia liberal. Né? Então, o positivismo também tem uma natureza liberal. Ele anda ali lado a lado com o liberalismo. Né? Então, o tecnicismo você vai ver que é uma corrente pedagógica muito bem sistematizada no sentido de formar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas ele não está muito preocupado com a formação da consciência crítica desse indivíduo. Né? Então ele está muito voltado para isso, para uma situação estática de organização, de compreensão da realidade, a adequação, a adaptação a essa realidade existente sem criticá-la e progredir dentro dessa realidade existente. Então nos concursos, quando há essa relação de filosofia com correntes pedagógicas, você pode assimilar aí
Então a existência do tecnicismo nos anos 70 no Brasil, muito voltado para os ideais positivistas, tudo bem? E aí, para terminarmos, a aula é complicada e é só a parte 1 dessa aula, nós vamos estudar aqui as ideias do Marx e do Engels, também sem muita complexidade, porque eu já estudo o Marx e o Engels também em Sociologia da Educação. Tá? Então eu vou ver só o essencial. Já são autores do século XIX que são defensores de um sistema bem diferente, o socialismo. Então, basicamente, por que o Marx e o Engels defendem o socialismo? Porque eles estão presenciando uma sociedade europeia capitalista, burguesa e industrializada. O que está acontecendo? Eles percebem que quando a Revolução Industrial surge também uma classe, que é a classe dos proletários. Classe dos proletários que só tem a sua força de trabalho para vender, como você vai ver na aula de Sociologia da Educação. E esses proletários são, então, explorados pelo burguês, dono da propriedade privada, dono da indústria, dono dos meios de produção. Porque o burguês tem capital, ele tem propriedade, ele tem o dinheiro, o capital em si, e o trabalhador, o proletário, só tem a sua força de trabalho. Então ele é facilmente explorado. O que vai acontecer é que o burguês vai tentar criar uma sociedade manipulada pelos seus próprios ideais, aquilo que Marx vai chamar de ideologia burguesa. Então, o que seria a ideologia burguesa? Um conjunto de valores, de crenças, de atitudes, de regras, inclusive, que são criadas pelo burguês e colocadas sobre a sociedade para que ela assimile, para que o proletário, o povo, a massa da população assimile esses valores burgueses e respeitem e vivam de acordo com esses valores burgueses, da elite, que é o que nós chamamos hoje de reprodutivismo. Quando uma escola simplesmente olha para a realidade que tem predominância de valores burgueses e ensina esses valores como tais, sem questioná-los, então nós estamos diante de uma educação meramente reprodutivista, né? Bem, então vejam o seguinte: qual é o problema de se existir uma sociedade em que burgueses exploram proletários e ainda fazem valer sua ideologia, né, suas crenças, sua cultura, seus interesses, suas regras? Primeiro, essa sociedade tende a ser extremamente desigual. Então a gente vai ver felicidade de um lado e infelicidade de outro lado. E segundo, essa ideologia leva o trabalhador à sua alienação. Porque o trabalhador está ali diante da produção industrial de um determinado produto e ele não tem nenhum domínio sobre esse produto. Ele não tem nenhuma autonomia sobre esse produto. Ele vai simplesmente fazer parte de um processo de construção do produto, seja apertando um parafuso, seja colocando esse produto de um lugar para o outro, e não sabe qual ideia originou, quem fez, né, originar esse produto, quem projetou, e nem sabe que produto é esse lá no final do sistema de produção, no final lá da produção em série. E o trabalhador, então, ele se vê alienado, porque ele é explorado, ele não é dono nem da sua mão de obra, porque quem decide o salário que vai ser pago a ele é o próprio burguês, e ele também não é dono da criação. Ele não pode criar e não pode nem discutir o quanto ele merece receber nessa relação. Então é uma relação muito desigual e de alienação do trabalhador, o que o Marx vê como muito negativo. Por quê? Porque nessa sociedade capitalista industrial, o burguês vai então, diante disso que nós falamos, vai explorar o trabalhador. Vai explorar pagando salários que ele, burguês, determina que devam ser pagos. O problema é que vai ter um momento que essa exploração do trabalhador vai gerar uma crise burguesa. Tá? Essa exploração intensa do trabalho assalariado vai levar a uma sociedade capitalista em crise, uma espécie de uma estagnação, um saturamento dessa sociedade que foi sendo construída a partir dos valores capitalistas. Isso aí vai levar a um descontentamento do proletário que vai promover a sua própria revolução. Então vai ocorrer uma revolução proletária,
O proletário, então, a partir dessa revolução, vai tirar o burguês do poder e vai instituir um Estado proletário. Esse Estado proletário também vai se desgastar e, depois do Estado proletário, virá uma sociedade sem classes, sem essa disputa entre burguês e proletário. Então vai haver uma sociedade sem classes, uma sociedade mais baseada na justiça, no bem comum, na igualdade entre as pessoas, mais voltada para os ideais socialistas. Por que o Marx reconhece uma sociedade de lutas, de disputa no capitalismo? Porque ele vai entender, ele e o Engels, que sempre foi assim. Na antiguidade, patrícios disputavam contra plebeus. Na Idade Média, o senhor feudal contra o servo. Na sociedade mais moderna, o monarca contra o rei, a nobreza contra o burguês, e agora o burguês contra o proletário. Então sempre existe disputa de classes, mas no sistema capitalista isso tende a num determinado momento esse ciclo tende a acabar, tende a haver uma saturação desse ciclo até que a sociedade se construa de forma igualitária. É um ideal socialista que nós estamos esperando até hoje, na verdade. Bem, pessoal, diante disso, para nós não perdermos muito tempo aí nessa questão do Marx e do Engels, até porque a gente já vai estudar isso na aula seguinte, eu só quero ver com vocês o seguinte, que o Marx e o Engels, do ponto mais de vista agora da educação, eles dividem a sociedade é dividida em dois grupos, os que pensam e os que executam. Então, óbvio que os que executam são os proletários, não é? E é justamente isso que leva o indivíduo proletário a uma alienação. Onde eu estou, o que eu faço, afinal, quem sou eu nessa sociedade, sendo que eu só executo uma mínima tarefa, né, sem autonomia nenhuma. Então o Marx vai entender o seguinte, que a educação, o ideal da educação é fazer com que a pessoa tenha a capacidade de pensar e de executar. Então a educação tem que preparar o indivíduo para conhecer, né, conceitos, saber, conhecer, pensar, mas também para o fazer, para executar. Então a educação não pode estar desvinculada do trabalho. Olha lá, a educação não pode estar desvinculada do trabalho. E hoje nós temos essa ideia, pessoal. Hoje a nossa LDB ela pensa assim também. Eu tenho que preparar o indivíduo para aprender conceitos, para saber, mas também para o trabalho, para valorizar o trabalho, para trabalhar, para assumir sua postura. Então, é justamente essa ideia. Quando eu preparo então o indivíduo, a educação me ensina a pensar e a fazer, então eu tiro essa possibilidade da alienação. Eu não permito que o educando se direcione para esse caminho da alienação. E mais, se eu ensino a classe proletária a pensar também, então eu ensino essa classe proletária a se emancipar da dominação da ideologia burguesa capitalista. Então o que vocês vão perceber estudando tendências é que as escolas, as tendências progressistas, vão se basear justamente nesses ideais marxistas. A educação ela tem que ser emancipadora para a sociedade e para o indivíduo. Quando eu me educo, é justamente para eu ter uma visão da realidade e não ser dominado por ideologias da elite dominante. A educação, a tendência autogestionária, pensa dessa forma. A educação libertadora, que no Brasil é marcada por ser a pedagogia de Paulo Freire também. A crítica social dos conteúdos do Libânio, ou sociocrítica, e a histórico-crítica do Dermeval Saviani. Então essas correntes são todas marcadas por um pensamento crítico da realidade, por um pensamento revolucionário que quer a educação como um instrumento de transformação da realidade e não de manipulação. Então aqui o ideal é que a educação atenda esses dois propósitos, que ela seja voltada para o pensar e que seja voltada também para o trabalho. Então o ideal é que todos sejam capazes de ambas as coisas. Educação não pode estar desvinculada do trabalho. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Fácil assim, você tem anotações bem importantes, bem interessantes aí. E a gente fica por aqui, mais uma aula.
Você vai ter o material em anexo aí para fazer uma leitura complementar e a gente segue para a próxima. Um grande